Graça e paz, queridos. Mais uma vez aqui juntos para a gente participar do nosso encontro aqui do Papo Bíblico, né? Em busca de ser discípulo. Esse é o nosso tema dos nossos encontros. E já falamos aqui em encontro anterior sobre as Escrituras. E hoje estamos falando sobre Cristo, somente Cristo, solos Christus, né? Falamos no sábado anterior sola Scriptura, somente a Escritura, e hoje solos Christus, somente Cristo. A gente entender os princípios, a base do nosso movimento de discípulo, né? Compreender como ser discípulo. E a gente aproveita aqui para pedir aí que você nos ajude como participante dessa caminhada de aprender a ser discípulo. Curte lá nosso canal no YouTube, curte também o nosso Instagram, participa lá daquilo que a gente tem colocado. Vem também para o presencial que eu falo ao vivo, né? Nosso encontro todos os sábados, de 9 da manhã em diante e eventualmente às 10 horas da manhã, né? A gente se encontra para poder discutir um pouquinho sobre esses fundamentos. Eu vou colocar aqui alguns pontos para vocês. Esta apresentação está sendo gravada por mim, mas quem fez essa apresentação foi a nossa querida Raíssa Rocha. Foi ela que fez o processo de apresentação e também foi ela que compartilhou Solos Cristos durante o nosso encontro ao vivo, tá? Então vamos lá. Então, novamente aqui lembrando, né, estamos falando das 5 solas, as 5 solas, ou seja, os 5 pilares da reforma, né, que foram colocados aí a partir de Martinho Lutero e que alcançou o mundo inteiro, né? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus e Soli Deo Gloria. Então nós estamos falando desses aspectos em relação à reforma protestante e resgatando os valores de nós sermos verdadeiros discípulos. Solus Christus significa somente Cristo. Cristo e somente Cristo, ele apresenta características únicas que nós precisamos entender. Se nós acompanharmos aqui na nossa tela, nós temos 5 características que são específicas de Cristo. Primeiro, ele é a pedra fundamental da igreja. Segundo, ele é o cabeça dessa igreja. O único mediador, o único e suficiente salvador, o único edificador e protetor da igreja. E nós vamos, ao longo desse nosso encontro, trabalhar estes 5 aspectos de maneira bíblica, mostrando ponto a ponto por que somente Cristo faz a diferença na vida de uma pessoa e a torna uma verdadeira discípula desse mestre maravilhoso que é Jesus. Vamos em frente? Vamos em frente? Vamos lá. Primeiramente, ele é a pedra fundamental da igreja. Ao longo da história da igreja, nós observamos que algumas doutrinas heréticas tentaram, e até hoje tentam, tirar esta característica de Cristo. Cristo é o fundamento. Todo o cristianismo está baseado nele. Não é no Papa, não é no bispo, não é no pastor da sua igreja, nem no pastor da minha igreja, é em Cristo. A pedra fundamental da igreja é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele é o fundamento. Olha o que nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento a não ser Jesus. É sobre ele que nós edificamos a sua igreja. Tá? É sobre ele que nós edificamos. É sobre ele que nós edificamos a igreja. Então eu não tenho outra capacidade, outro aspecto a não ser entender que é quem edifica a igreja é exatamente Cristo. Então ele é o fundamento que edifica totalmente, completamente a igreja. É Cristo. Eu não tenho como fugir. Não existe outro fundamento. Ele é a pedra fundamental. Toda a igreja está edificada nesta pedra, nesta rocha.
Ou seja, Cristo é a pedra fundamental da igreja. Tá? Então, a pedra fundamental da igreja é Jesus. Não existe outro fundamento, não existe outra forma de estruturar o que nós chamamos de cristianismo. Por mais bonito que as teorias e filosofias pareçam, não existe como estruturar o cristianismo fora de Jesus. Ele é a pedra fundamental da igreja. Amém? Segundo ponto, ele é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Então, Paulo compara a igreja com um corpo. E esse corpo ele tem uma cabeça. E essa cabeça é Jesus. Então, Jesus é aquele que detém a onisciência. Tá? É aquele que detém o conhecimento. Então, por ele ter a onisciência, Jesus, ele sabe o caminho. Né? Por ele ter a onisciência, Jesus sabe exatamente o caminho que nós devemos seguir. Jesus sabe exatamente o caminho pelo qual a sua igreja deve andar, deve caminhar, por causa da sua capacidade, que nós não conseguimos entender por completo. Cristo, como cabeça, ele nos direciona, ele nos vocaciona, ele nos estimula, ele nos faz ir até onde muitas vezes nós não conseguimos imaginar. Ele é o cabeça. E devido à sua onisciência, ele sabe exatamente o caminho que nós temos que trilhar para chegar à estatura de varões perfeitos. A estatura de varões perfeitos. A sua palavra, em Mateus 16, 18, ele diz, próprio Cristo, ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo é o bom, o grande e supremo pastor da igreja. Ele se entregou por ela, ele a governa. Cristo governa a igreja e com esta igreja ele vai reinar. Né? A gente lembra aqui exatamente que existe a expectativa, né, dos 1000 anos com o Senhor, do milênio, né, do milênio com o Senhor. Existe uma expectativa, né, que está escrita lá em Apocalipse e que mostra o porquê da igreja entender a esperança do Apocalipse. Nós somos governados hoje em um mundo limitado, mas chegará o tempo em que as limitações desse mundo, as dores desse mundo, os sofrimentos desse mundo, eles vão desaparecer e Cristo regerá este mundo por 1000 anos. Até que, definitivamente, segundo o Apocalipse, segundo a sua própria palavra, o Senhor vai, então, julgar plenamente aqueles que não foram seus seguidores, que não foram seus filhos, que não se arrependeram de seus erros. E, em contexto aí, dentro desse contexto aí, estaremos, então, no novo céu e na nova terra. Mas antes disso tudo, vem o milênio, vem 1000 anos em que ele vai reinar com a sua igreja. E depois disso, ele vai reinar com a sua igreja por toda a eternidade. No novo céu e na nova terra. Então, na igreja de Deus, não existe um líder maior, um cabeça maior, um articulador maior do que Jesus. Se na nossa igreja se levantar uma pessoa que tome esse lugar, isso é idolatria. E precisamos repreender esse tipo de espírito. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o Senhor dela, ele é o soberano Deus que governa a sua igreja, porque ele se entregou por ela, ele comprou cada um de nós com preço de sangue. Ele comprou cada um de nós com preço de sangue. Colossenses 1,18, nós encontramos esse texto aqui em Colossenses 1,18. Eu vou destacar aqui para você acompanhar comigo. Nós encontramos esse texto. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Em absolutamente tudo, Cristo é o nosso suficiente Senhor e Salvador. Ele é o cabeça da igreja.
Solos Christus, somente Cristo. Aleluia. Vamos em frente. Nosso terceiro ponto. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então ele é o único que estabelece a perfeita ligação entre o homem depravado, o homem perdido, o homem mergulhado em seus pecados e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Deus Pai. E esta ligação só é possível através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos limpa de todo o pecado. E dessa forma somos preparados para estar juntos do nosso Deus. Somos adotados como co-herdeiros em Cristo. Cristo é o único mediador. É o único pelo qual os nossos pecados podem ser totalmente limpos. É o único pelo qual os nossos pecados podem ser verdadeiramente apagados. Cristo é o mediador de uma nova aliança. Ele se entregou, ele morreu em resgate. Ele morre em resgate pelas transgressões, para limpar, retirar essa transgressão da nossa história, da nossa vida. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Já disse lá Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O próprio Cristo disse, eu sou, olha só, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar ao Pai se não for através de mim. Ninguém consegue chegar ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. Não podemos estar próximos de nosso Deus, de nosso soberano Senhor, sem passar pelo sangue da cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ser um discípulo é entender que o nosso mestre se sacrificou para que nós pudéssemos ter vida. E essa é a mensagem que cada discípulo tem que transmitir. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Nosso próximo ponto. Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Então não existe outro caminho. As religiões tentam encontrar fora de Cristo vários caminhos, possibilidades, atitudes, ações. Você ser uma pessoa melhor, você procurar meditar, você procurar fazer o bem, você procurar evitar de se envolver em conflitos, você se separar do mundo, você se distanciar das outras coisas, você está fazendo essa ou aquela situação para encontrar uma elevação espiritual, para dar um salto espiritual, para alcançar um grau espiritual elevado. Nada disso é possível, porque não há salvação sem Cristo Jesus. A salvação, ela é obra da graça. Ela é feita a partir daquilo que Deus estabeleceu, e é por intermédio do seu Filho Jesus. Por intermédio do seu Filho Jesus. Então, existe uma centralidade em Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o ponto que garante a salvação. Olha o que diz Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro caminho, não há outra direção. O sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, né? Único e perfeito, para que nós pudéssemos alcançar a plena salvação. Esse sacrifício foi feito de uma vez por todas, né? De uma vez por todas, um único sacrifício. Você não tem que fazer mais nada, você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. Nós, como discípulos, apenas reconhecemos em nosso coração que nosso Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que não existe mais nada que eu possa fazer para modificar isso. Eu não preciso acrescentar nada,
Porque o sacrifício de Cristo é pleno e perfeito para garantir a nossa salvação. Por mais que a gente fique tentado a achar que eu preciso dar uma forcinha, que eu preciso dar uma mãozinha para Jesus, eu não preciso. Eu só preciso reconhecer, entender no meu coração que eu sou uma pessoa caída, que eu sou uma pessoa pecadora, que eu sou uma pessoa que falha, mas que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu alcanço a salvação. Em Cristo eu sou justificado dos meus erros. Em Cristo eu sou regenerado. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Ele é o único e suficiente Salvador. O único e suficiente Salvador. Todo verdadeiro discípulo deve levar essa mensagem, deve refletir, muito mais do que falar, deve refletir essa mensagem em suas ações e atitudes. Porque ele é o único caminho para a salvação de todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crer encontrará a salvação. Amém? Aleluia! Todo aquele que nele crê encontrará a salvação. Amém? Vamos lá. Seguindo em frente aqui, nosso encontro foi muito, muito maravilhoso. Não esqueça, tá, de nos ajudar seguindo aí o nosso canal no YouTube. Dá um joinha aí para essa aula que a gente está apresentando para vocês. Dá um joinha, curte aí e também nos segue lá no Instagram. E se você puder estar conosco, aos sábados, todos os sábados pela manhã, a partir das 9 horas, ou em alguns momentos, a gente avisa isso com antecedência, acontecendo fora do horário das 9, mas normalmente o horário preferencial é 9 horas da manhã. Então esteja com a gente. Você encontra a chave de acesso lá no nosso Instagram. Tá? Lá no nosso Instagram, você pode encontrar lá a chave de acesso para o nosso grupo de WhatsApp e lá você vai ter o link de acesso desse nosso encontro, né, ao vivo, sobre ser discípulo, em busca de ser discípulo. Vem conosco no próximo sábado, tá bom? A gente está te esperando aqui para poder ver a sua participação, a sua reflexão com a gente, tá? É um encontro ao vivo onde nós debatemos. Aqui não é um encontro monotemático nem monocrático. Nós temos um encontro democrático. Pessoas falando, pessoas dando suas opiniões, suas percepções. Nós compartilhamos ideias. Isto é ensinar, isto é aprender sobre os valores do reino. Amém? Então, Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E olha que nós encontramos aqui o texto de Isaías 53, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Fomos curados. É interessante você observar na leitura de todo esse texto, o texto fala sobre o sacrifício que Jesus teve que superar para que nós pudéssemos ser livres, ser vivos nele. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. O único edificador, somente Cristo é o único edificador e protetor da igreja. Ele é o único que pode nos proteger, nos conduzir, nos edificar, nos ensinar, dar valores elevados a cada um de nós como homens e mulheres, discípulos dele e seguindo os passos dele, compreendermos o que o reino representa e o que eu devo levar de mensagem desse reino como embaixador deste reino, que é o reino de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo, ela é a noiva do Cordeiro. O Senhor está edificando, adornando a sua igreja, preparando o seu povo para o seu retorno. Ele cuida, ele protege, ele ensina, ele vai adornando, ele vai ajeitando, ele vai tirando aquilo que não é interessante para o seu corpo, ele vai limpando aquilo que está prejudicando a saúde do seu corpo. É ele quem cuida, é ele quem protege, é ele que vai lapidando a sua igreja. Cada um de nós, como discípulos de Jesus, somos lapidados de glória em glória, de dia em dia, de dia após dia, semana após semana, ano após ano, somos lapidados.
Porque o Senhor tem preparado cada um de nós para o seu encontro. Maranata, aleluia, para o encontro em que nós estaremos nos encontrando com Ele nos ares e juntos com o Senhor governar este mundo, governar este reino, né, maravilhoso, governar com Ele, o reino milenar de Cristo, governando com Ele, aqui, sendo aqui com Ele, reis e sacerdotes. E Ele tem preparado a sua igreja. Esse é o papel do sacerdote, do supremo sacerdote, preparar o seu povo para aquilo que vai ser importante para o seu povo entender como se comportar quando ele for levado à plenitude do reino. Em breve estaremos na plenitude do reino. Olha o que disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro nos mostra o reconhecimento. Ele olha para Jesus e olha: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Quantos e quantos discípulos hoje esqueceram esta mensagem e se afastaram dos caminhos? Mas é tempo, sim. Esse encontro aqui é tempo de reflexão, é tempo de arrependimento. Você pode, você consegue, coloca o seu coração diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Se tem algo que não está ajustado, pede ao Senhor, faz uma oração ousada: Senhor, sonda-me e retira de mim o que não é do teu agrado. Tira de mim e me transforma num obreiro, numa obreira, num discípulo, numa discípula que busca os teus caminhos e que entende os teus passos e que deseja levar o teu nome e este reino aos confins, às nações. Aos confins da terra. Ser discípulo é entender que nós temos que levar essa mensagem, como está lá em Mateus 28. Fazer discípulos ensinando esses valores. Ensinando esses valores do reino. Valores que nós recebemos do próprio Cristo. Valores que nós encontramos na leitura da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Jesus, quando nós lemos a sua palavra, nós recebemos o esclarecimento dos céus. Recebemos doutrina dos céus, para que nós possamos andar com passos firmes rumo ao encontro que nós teremos com Ele, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele é protetor, porque Ele é fiel. Ele não muda a sua palavra. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja, para caminhar com Ele e reinar com Ele. Por toda a eternidade. Fica ligado. Não deixa que o inimigo tire da sua mente, do seu coração, esse entendimento. Você faz parte do corpo. Não deixa ele fazer você esquecer isso. Não deixe que as adversidades e situações conflitantes da vida tire de você a certeza de que você faz parte do corpo de Cristo. Você é corpo, somos corpo em Cristo Jesus. Amém? Aqui nós temos um texto de Lutero. Olha só o que Lutero declara nesse texto. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Vivamos como se Cristo fosse voltar amanhã. Estejamos atentos, estejamos preparados, colocando Cristo no trono, colocando Cristo no seu devido lugar, no lugar de adoração. É ali, no trono, no altar, nós aos seus pés, adorando a esse Cristo. Se eu inverter qualquer coisa disso, eu não sou discípulo, eu não sou cristão. Porque o cristão segue o seu mestre. Nós somos ovelhas que reconhecemos a voz do nosso pastor e nós seguimos essa voz. Amém? Então, nós queremos reafirmar que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra de Jesus Cristo. A nossa vida sem pecado, ela só é possível limpa, sem as amarras do pecado,
se nós tivermos sido salvos por esse Cristo. É dele, o trabalho é todo dele, a honra é toda dele, a glória é toda dele, e ele é o único capaz de nos justificar, de nos reconciliar, de expiar os nossos erros, delitos e pecados. Somente Cristo. Não esqueça disso. Ele fez tudo e pagou alto preço por cada um de nós. Muito obrigado por você ter nos acompanhado aqui, por ter estado aqui conosco nesse encontro. E eu te espero de modo ao vivo para ver você, ver os seus comentários. Nosso próximo encontro estaremos falando da terceira sola, né? Sola gratia. Vem conosco. Vem em busca de ser discípulo. Até lá. E não esquece de curtir esse vídeo lá no nosso canal e nos acompanhar no Instagram. Um abraço. Até o nosso encontro ao vivo no próximo sábado. Tchau, tchau.